Bom dia! Assunto da semana: estatística básica. Princípio de estatística, vamos lá. Estatística tem ampliado a sua participação na linguagem das atividades profissionais da atualidade, já que os números e seus significados traduzem de forma objetiva as questões do cotidiano, proporcionando aí a análise como base de fatos e dados. Então, a estatística a gente usa o tempo inteiro, a gente vê o tempo inteiro aí, principalmente nos jornais, as pesquisas sobre a população, mortalidade, e assim vai, tá? Então é muito comum e conforme o tempo vai passando, mais necessário é. Até novas profissões vêm surgindo através do tema. Então aqui embaixo eu coloquei alguns tópicos só para a gente compreender um pouquinho o nome. A estatística compreende a coleta, a apresentação e as características da informação, visando assistir à análise de dados e os processos de decisões. Já a estatística descritiva envolve a coleta, a análise e a compreensão de conjunto de dados para descrever as diversas características desse conjunto. Ela é a descritiva. A estatística inferencial consiste nos métodos de estimação de uma população com base em estudos sobre a amostra. Por vezes, é impossível trabalhar com uma amostra inteira. Então, está querendo dizer o seguinte: o Brasil tem uma certa quantidade de idosos. Se eu pretendo estudar a saúde dos idosos, eu não consigo ter acesso a todos os idosos. Então, a gente cria um conjunto, uma população, o que a gente chama de amostra, e faz o estudo em cima dessa quantidade. Por isso que os resultados não são exatos, e sim aproximados. Um exemplo que a gente tem visto aí, principalmente essa semana, é a questão de votos, né? Intenção de votos. Vocês podem perceber que através dessas pesquisas, eles sempre colocam ali uma margem de erro, tanto para cima quanto para baixo. Isso quer dizer o seguinte: eles selecionaram uma certa quantidade de pessoas para fazer essa determinada pergunta, intenção de votos. Em cima desse pequeno grupo, foi criada uma estatística. Há essa diferença, essa margem de erro, porque não foi feito com todos os moradores, todas as pessoas que votam. Vocês podem perceber que dificilmente alguém vai ligar para a casa de vocês para perguntar aos responsáveis sobre intenção de voto. Então, isso é um exemplo aí da estatística inferencial. É baseado em amostra, um pequeno grupo da população. A população, o universo, é a totalidade de itens que estão sendo considerados. Já a amostra é a parte da população que é selecionada para a análise. Medidas de tendencial central. Então, nós vamos trabalhar agora com o sentido de média. É um assunto bem conhecido de vocês, né? Então, a média aritmética de um conjunto é o resultado da divisão entre a soma de todos os valores pela quantidade de valores. Então, primeiro exemplo: calcule a média anual de Mariano na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Então, vamos lá.
Para calcular a média, eu preciso dos valores, preciso somar esses valores e dividir pela quantidade de itens que eu somei, quantidade de elementos. Então, no primeiro bimestre, ele tirou 6. No segundo bimestre, ele tirou 9. Não há necessidade de colocar 0,9. 9,0. No terceiro bimestre, ele tirou 7. E no quarto bimestre, ele tirou 5. Então, nós vamos somar a quantidade de termos, quantidade de notas e dividir pela quantidade de provas. Então, nós temos 4 notas, vou dividir por 4. Então, resposta: 6 com 9, 15, 20, 27. Vai ser 27 dividido por 4. 6,75. Esse foi o nosso primeiro exemplo de média. Segundo exemplo. A tabela apresenta um número de tiros que uma pessoa deu nos 5 dias que treinou em um clube de tiros. Naquela semana, a média aritmética diária de tiros que essa pessoa deu no clube foi de quantos? Então, a primeira coisa a se fazer é somar todos os valores. Então, nós temos na segunda-feira 42, na terça-feira 43, na quarta-feira 38, na quinta-feira 35, na sexta-feira 42. Na hora de dividir, vamos dividir por 5, porque eu somei 5 números. São 5 dias. Então, teremos como resposta final, aqui é só somar. Então, 42 mais 43 dá 85, mais 38, 123, mais 35, 158, mais 42, 200. Então, 200 dividido por 5 igual a 40. Então, resposta correta, letra C. Vamos lá, mais um exemplo. Uma pessoa comprou 4 camisetas com valores diferentes conforme mostra na tabela. Então, a camiseta estampada custa 35, a básica 30, a regata 25 e a polo não sabemos. Sabemos que, em média, o valor de cada camisa foi de R$40. A diferença entre o valor da camisa mais cara e a mais barata é de... Vamos lá? Então, a gente vai seguir a mesma lógica. Eu preciso somar todos os valores. 45 mais 30 mais 25 mais a camisa polo, que eu não sei qual é o valor, vou chamar de X. Então, são 4 camisas
Se eu divido esse valor por 4, eu encontro a média. E a média vale 40. Então, vamos lá. Eu somei o preço de todas as camisas, incluindo a que eu não sei qual é, por isso eu coloquei uma letra. Divido por 4 e encontro a média que ele me confirmou, que vale 40. Então, vamos lá. 45 mais 30 mais 25. Então, dá 70, 100. 100 mais x dividido por 4 é igual a 40. O que divide de um lado vai para o outro multiplicando. Então, vou colocar aqui embaixo por causa do espaço. 100 mais x vai ser igual a 40 vezes 4. Logo, 100 mais x é igual a 160. Vou passar o x para o outro lado trocando a operação. 160 menos 100 é o valor da camisa polo. Logo, o x vale 60. Ele quer a diferença da maior pela menor. A maior, 60. A menor, 25. Então, 60 menos 25, 35. Em determinado concurso público, é exigido que os candidatos tenham idade entre 18 e 24 anos. No exame médico foram avaliados 10 candidatos para a seguinte idade: 18, 24, 19, 23, 22, 18, 21, 19, 18 e 24. Sendo assim, assinale a opção que representa a média das idades desses candidatos. Então, vamos lá. Vamos somar todas elas. É 18 mais 24. Se quiser, a gente pode fazer até um pouquinho mais rápido. Olha só, o 18 aparece 3 vezes. Então, 18 vezes 3, só para a gente ganhar espaço. O 19 aparece 2 vezes. O 24 aparece 2 vezes. Depois nós temos 21, 22, 23 e é isso. Vamos contar para ver se dá certo. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Vou somar todas essas idades e vou dividir pela quantidade de candidatos. Foram 10. Então, a nossa soma: 18 vezes 3, mais 2 vezes 19, mais 2 vezes 24, mais 21, mais 22, mais 23, deu 206
20,6. Então, resposta correta tá aqui. Ok? Mais pra frente a gente vai praticar um pouquinho mais, tá? Mas esse valor que está depois da vírgula não é referente a meses, tá? A gente precisa ainda converter, mas por enquanto aqui está ótimo. 20,6. Além disso, nós vamos falar um pouquinho de média e mediano. A média aritmética comum simples foi o que nós fizemos agora há pouco, nos exercícios. Média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores que será dividida. Então, a média aritmética ponderada, ele não lista detalhadamente quais são os valores. Ele apenas simplifica, geralmente colocando em tabela. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, identifique qual a média que o aluno obteve no curso. Então, a nota de biologia foi 8,2, teve peso 3, filosofia 10 com peso 2, 9,5 com peso 4 e assim vai, até o final. Então, vamos lá, vamos resolver. Quando ele tem peso, significa que a nota de biologia equivale a 3 provas. Então, aqui nós vamos multiplicar. 8,2 vezes 3 dá 24,6. 10 vezes 2, 20. 9,5 vezes 4 dá 38. 7,8 vezes 2 dá 15,6. 10 vezes 2 dá 20. 9,5 vezes 3 dá 28,5 e 6,7 vezes 4 dá 26,8. A média ponderada, eu somo todos esses resultados que eu encontrei e divido pela quantidade de peso, porque uma nota de biologia equivale a 3 provas. Uma nota de filosofia equivale a 2 provas, e assim vai. Então, peso: 3 com 2, 5, 9, 11, 13, 16, 20. Então, eu só preciso somar esses valores e dividir por 20. Dá 173,5. Vou dividir por 20. Vai ser igual a 8,6 aproximado. Então, a média desse aluno, 8,6. Média geométrica é o resultado da raiz enésima do produto de todos os valores dados. Então, nós temos aqui 5, 4, 8, 9, 2, 1. Qual a média geométrica? Então, para a média geométrica,
nós temos uma raiz. Eu vou multiplicar todos os termos que ele me passou. Então, nós temos 5 vezes 4 vezes 8 vezes 9 vezes 2 vezes 1. O índice é a quantidade de termos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o índice da minha raiz, 6. Então, a nossa multiplicação, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 8, vezes 9, vezes 2. Vamos lá. Dá 2.880. Isso no índice 6. Então, vamos lá para a gente simplificar isso, fatorando. Então, 2.880, vou decompor em fatores primos. Vou simplificar por 2, vai dar 1.440, por 2, 720, por 2, 360, por 2, 180, por 2, 90, por 2, 45. Aqui, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Eu só consigo simplificar se a quantidade de termos repetidos eu tenho como índice. Então, por exemplo, aqui, o 2, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu tenho 3 ao quadrado vezes 5. Então, para simplificar, eu posso escrever dessa maneira: índice 6, 2 elevado a 6, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. O que tem expoente igual ao índice sai. Então, eu vou simplificar o 2, tá vendo? 6 com 6, o 2 vai sair. Quem tem expoente diferente, fica, que é o 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45. E a gente para por aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver, tem mais um exemplo. Vamos ver aqui. Sabendo que os lados de um retângulo tem 3 e 9, descubra qual é a medida do lado do quadrado. Aqui é só para juntar um assunto no outro, porque é lado, é área. A área do quadrado é base vezes altura. O retângulo é base vezes altura, só que as medidas são diferentes. Aqui é só para interligar um assunto no outro. Então, essa aqui eu vou deixar para vocês tentarem, porque o vídeo está ficando bem grande. Vamos falar de mediana. É o valor que se encontra na posição média da série ordenada de dados. Para a quantidade de dados par, a média dos dois valores da posição média precisa-se tirar a média entre os valores que ficam centralizados. Então, vamos para o exemplo que é muito simples. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os números medidos
foram, aí ele já me deu os números aí. Qual o valor da mediana das alturas? Primeira coisa a se fazer é colocar em ordem crescente. Então, vamos localizar esses valores. Então, o primeiro tem 1,50, não tem o outro. Então, eu vou marcar para a gente não confundir. 1,50. Depois, vou colocar traço. 1,40, 1,54. Depois, 1,55. Um e 60, 1,65, 1,67. Se errar algum, tem que voltar e fazer de novo. 1,69. 1,75 e por último 1,78. Não deu. Pronto, tá aqui. Coloquei em ordem, agora é fácil. Eu preciso encontrar o valor central. Então, vou deixar um número para um lado, um para o outro. Ó, um de um lado, um do outro. O que sobrar é a mediana. Então, a mediana é igual a 1,65. Apenas isso. E por último, moda. Moda é o valor que aparece com maior frequência em uma sequência. Então, qual é a moda do conjunto? Primeira observação, né? A moda é o que mais aparece. Isso não significa que apenas um vai aparecer. Então, nesse caso, o número 1 aparece 2 vezes e o número 4. Então, moda 1 e 4. Depois, determine a moda entre as idades. Amanda tem 19, Isabela tem 18, Gabriela 21, Georgia 25, Mariana tem 18, Priscila tem 24. A única idade que aparece é o número 18. Logo, a moda vale 18. Então, é isso. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas acho que vale a pena. Então, vou deixar uma listinha para vocês praticarem bastante. E até a próxima.